eles iam de fato sofrendo devido a toda a situação estressante, desgastante que foi o cativeiro babilônico. Então tudo isso é uma imagem mental que você cria e que vai facilitar extraordinariamente a compreensão do texto bíblico e vai fazer com que você valorize, por exemplo, os esforços realizados pelos personagens. Quando você fala sobre o mapa daqui... Então a distância permanece porque o espaço físico está lá, permanece. Por exemplo, uma situação em que o ambiente físico mudou, o Ur dos Caldeus. O Ur dos Caldeus antes estava muito mais próximo do mar. Só que por causa dos detritos que vão descendo ao longo de séculos pelo rio Tigres e Eufrates e vão se depositando na foz do rio, ele foi se afastando, foi criando como dizer assim, fosse um dique, uma coisa, criando uma barreira. Então, essa barreira foi levando o litoral para longe, porque foi se depositando ali na margem. Então, mudou fisicamente. O que antes era próximo da margem, se tornou muito distante. Inclusive, afetou a cidade de tal maneira, de Ur dos Caldeus, que causou uma crise, onde o comércio, que era marítimo, não podia mais se praticar ali. Os navios tinham dificuldade de entrar na cidade, e assim Ur dos Caldeus caiu em pobreza, mudando a rota comercial para outra cidade. Você vê, mudança física mesmo. Eu diria assim, a cidade não mudou Por causa do depósito de materiais, de terra, pedras, pedregulhos. E as mudanças políticas. Então, antes era um império babilônico. O império babilônico caiu. Então, depois viraram outros governos. Vieram governos que dominaram aquela região, muçulmanos, muitos governos muçulmanos. Depois viraram repúblicas. Hoje, por exemplo, grande parte daquilo que conhecemos como Império Assírio, Babilônico e a antiga Suméria encontra-se dentro de um país chamado Iraque. E ao lado tem um outro país chamado Irã. Dentro do Irã está o que antigamente era o Império Persa, de Ciro. O Irã de fato onde era o Éden, será? Olha, alguns geógrafos eles preferem apontar uma região geográfica, uma hipótese geográfica para o Éden no norte do Tigre e do Eufrates. Que aí você vai ver que é mais provável que fique ali entre o que é hoje a Turquia, o leste da Turquia e o norte do Iraque. Agora tem um grande problema nisso. Por quê? Primeiro, o próprio autor aqui coloca: Deus plantou um jardim ao leste do Éden. Você vê, o Éden era uma grande região. Sim. E o jardim era uma pequena porção do Éden, um certo jardim onde eles estavam. E outra, quando eles pecaram, Deus os expulsou do jardim e guardou eles com espadas flamejantes e querubins. Então aquilo tem uma proteção espiritual sobre a região. Então não é uma região acessível mais, é uma região que Deus escondeu. Ela não está mais na geografia. A Bíblia diz que Deus ocultou. Ocultou, não está mais na geografia, está fora da geografia. Você pode passar, você pode fazer uma excursão lá com 10.000 pessoas para procurar. Você não vai achar que foi ocultado por Deus. Então Deus retirou o Éden do acesso, tá certo? Ele está fora do acesso geográfico. Ela tem mais ou menos algumas definições, mais ou menos aonde era o Éden. São identificáveis, outros dois sumiram. Os dois sumiram? Dois sumiram, saíram 4, saíram Pison, Guion, Tigre e Eufrates. Tigre e Eufrates estão aí, mas Guion e Pison sumiu, ninguém sabe mais. Aí, o que se faz? Hipóteses, alguns dizem, o dilúvio pode ter modificado a geografia e ter apagado os rios. Os rios podem ter se juntado ao Eufrates e Tigre num rio só, tá certo? Então, pode ter acontecido essas coisas. Não poderia ser tipo um continente diferente? Alguns apontaram também essa hipótese, dizendo que na verdade todo o continente era diferente e na verdade o Pison poderia ser o Mediterrâneo e o Guion poderia ser o Mar Vermelho, que se alargaram e viraram mares, em vez de serem apenas rios. Só que são hipóteses. Então o que acontece? A gente tem que ter sempre respeito pelo que é fato bíblico e pelo que é teoria. Então o que a Bíblia aponta como um fato? O Éden saía do Éden 4 rios. Hoje nós temos 2 identificáveis, Eufrates e Tigres, tá certo? Os outros 2 não temos como identificá-los. Agora saíram esses 4 rios do Éden. Agora, se esses outros locais geográficos podem ser, podem, mas e aí?
É perigoso pregar e afirmar isso. Pregação só pode ser em cima de fatos bíblicos, só. Teoria não serve para pregação. Teoria serve para na aula aqui a gente comentar, falar sobre ela, só. Mas para pregação não serve. E para a gente saber disso tem que estudar. Só estudando, para você ter firmeza. E para você separar o joio do trigo. Separar, isso aqui a Bíblia comprova. Isso aqui são teorias. Então a gente vai teorizar em cima disso aqui, mas não tem firmeza. O que é muito importante, e eu observo que tem alguns pregadores que eles têm um cuidado, passa por cima. Pois é, que menciona como se fosse um conteúdo bíblico. Exato. E aí acabam com isso, e infelizmente, ao meu ver, é a intenção final dele, angariar para si algum tipo de fama, tá certo? De destaque, por estar trazendo informações que nós não encontramos na Sagrada Escritura. Sim. Então eu falo, de onde ele tirou essa informação? Você fica chocado pensando que ele é o homem mais sábio do mundo, que na verdade ele está jogando informações inseguras, sim, como se fosse conhecimento bíblico. Então a gente começa a separar. Isso aqui que ele falou é bíblico. Isso aqui que ele falou não sei de onde tirou. Ele tirou isso de Flávio Josefo, tirou isso de outros autores hebreus ou egípcios, ou outros historiadores, ou teorias da internet. Então, muito. E você tem que fazer esse filtro, senão você acaba engolindo coisa ruim. Quando o pregador fala da saída de Israel do Egito em demanda de Canaã, e diz que o povo gastou 40 anos para chegar, é necessário explicar o porquê disso e a distância existente entre o lugar e o outro, visto que José e Maria fizeram o mesmo percurso em menos tempo, quando fugiam da matança dos inocentes deflagrada pelo rei Herodes. Então, como entender uma peregrinação de 40 anos na península do Sinai, onde, mesmo com toda a massa populacional, que deveriam chegar a pelo menos 600 mil pessoas, tá? Total, deveriam chegar a pelo menos 600 mil pessoas, aliás, é dito que é 600 mil homens que peguem armas, né? Agora eu confundi um pouco essa informação aí. Mas talvez fosse um pouco mais que isso, então, contando mulheres e crianças. Mesmo com toda essa massa populacional andando a pé, não a cavalo, nem charretes, né? Atravessando aquele deserto, a península do Sinai, não deveria levar nem um ano, quanto mais 40. Não levaria, andando devagar, no passo do boi, parando por causa das crianças, por causa dos velhos, mesmo assim, nem um ano para atravessar isso aí, quanto mais 40. Então, por que motivo levaram 40 anos para atravessar, para fazer esse percurso? A gente vai entender melhor, né, acerca disso também na matéria de geografia bíblica. Veja, quando o profeta Elias menciona primeiro livro dos reis, 17:1, pronuncia o juízo de maldição contra o rei Acabe, dizendo que por 3 anos não haveria nem chuva, nem orvalho, desperta a curiosidade de sabermos qual era a utilidade do orvalho na terra de Canaã. Inclusive, um salmo que menciona que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. É como o orvalho, né, que desce, né, do monte, e como o óleo que desce pelas barbas de Arão. O orvalho que desce desses montes, né? Qual era a função desse orvalho dentro da geografia climática? Outro aspecto da geografia que aborda a questão climática dentro da Palestina. Qual a importância da cadeia do monte, das colinas de Golã, do Monte Hermon, da bacia, né, do Jordão, alimentada por esse sistema hídrico? Então, um pouco da geografia hidrográfica também. Então, tudo isso vai nos trazer uma ilustração, nos trazer um fortalecimento da importância pela qual o salmista levou em consideração essa afirmativa. Por que essa afirmativa era tão relevante para ele? Remetia ao quê? Porque para nós é só, legal, descer o orvalho e isso de alguma forma é bom para eles. Mas dentro do contexto deles, qual é a importância desse sistema de hidratação, esse sistema de orvalho que trazia esta umidificação da área? Então a gente vai ver, dentro de uma situação onde nós temos desertos tórridos, essa cadeia de montanhas, essa cadeia de Golã, o Monte Hermon, as neves eternas, olha só que negócio extraordinário. Num lugar desértico, nós temos ali o deserto da Arábia, temos montes ali tão altos que tem geleiras eternas. Em cima do... Eterna, nunca se derrete totalmente. O alto do Monte Hermon
ele derretendo parcialmente, ele alimenta algumas fontes de água que vão juntamente convergir para a cadeia do sistema do Jordão, construir um rio nasce desse sistema, da alimentação, por exemplo, das neves do Monte Hermon. E o orvalho que vem de lá umidifica a região e ameniza um pouco a temperatura. Então nós temos aí toda a importância, né, desse sistema aí, e por que o salmista leva tão em consideração? Porque para o salmista é tão importante que ele compara a comunhão entre os irmãos. Então quando você tem aí uma situação na qual você não tem essa comunhão entre as pessoas, você tem um ambiente insuportável, né? Um ambiente ruim, um ambiente difícil de conviver. Mas quando essa comunhão acontece, então você tem um ambiente muito mais agradável. Então o salmista diz, como é agradável o orvalho do Hermon que desce e refresca a região, assim também é a comunhão entre os irmãos. Aí o salmo ganha sentido, um sentido muito maior, um sentido muito mais importante, né? O profeta Elias, a geografia bíblica apresenta ao estudante o cenário terreno das revelações divinas. Isso aqui para mim foi uma frase maravilhosa. O cenário terreno das revelações divinas. Então a Bíblia Sagrada são revelações divinas. É Deus falando com o homem. Mas coloque essas revelações num plano terreno. E aí você vai ver como elas aconteceram. Então Deus falou, Deus realizou atos miraculosos, Deus atuou poderosamente. A sua mão atuou sobre a nação de Israel e sobre todos nós. Mas colocando isso num plano geográfico, nós vemos como aquilo que Deus fez deixou marcas. Aquilo que Deus fez deixou evidências. E essas evidências são detectáveis, são passíveis de serem estudadas, de serem analisadas. E é isso que, com certeza, edifica a nossa fé. É mais ou menos falar de Deus sem falar de Jesus, né? Então, pois é, como seria possível? Porque Deus se materializou em Deus, né, como forma humana, né, e habitou entre nós, né, como diz o apóstolo João, né? Exatamente. E nós vimos a sua glória, isso a aí. Glória do unigênito. Ou seja, exatamente. Como explicar um Deus que ninguém nunca viu? João diz, nós podemos tocar a palavra da... Exatamente. Agora, e Filipe fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Exatamente. E Jesus dá uma bronca nele, dizendo, Filipe, estás há tanto tempo comigo, diz, mostra-nos o Pai. Exatamente. Quem vê a mim, Pai. Essa declaração, ou Jesus era Deus, ou Jesus era louco. Porque fazer uma declaração dessa, quem vê a mim, vê o Pai. Aí a Trindade está completamente posta, porque tem o Espírito Santo, que desceu sobre ele como uma pomba, tem o Pai que brada do céu, e tem Jesus que nos mostra o Pai na pessoa dele, que nos mostra Deus. Eu penso, é um pensamento meu, que eu acho que eles não tinham naquela época, eles não tinham... Lado, Ipo também tinha as margens aí do Mar da Galileia, Cafarnaum, exatamente. Cidades aí importantes, relevantes para a geografia bíblica. Eles viam tudo isso e não tinha eu acho que essa fé que a gente tem hoje. Sim, pois é. Porque não tinha o auxílio. Exatamente. Mas muito daquilo que eles não compreendiam também era, não sei dizer com clareza, mas a reprimenda que Jesus dá a ele mostra que assim, se ele tivesse forçado um pouco mais, ele teria compreendido. Porque Jesus estava mostrando para ele claramente, o Espírito Santo não era o nosso ajudador, o Paráclito, mas Jesus era o Paráclito deles. Sim. Então o Paráclito era Cristo naquele momento, né? O ajudador, o consolador. Quando Jesus vai, ele diz, se eu não for, ele não virá. Então quando Jesus vai, não vos deixareis órfãos, mandarei o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus agora está conosco. Mas certamente o Espírito Santo de Deus nos dá uma compreensão extraordinária. O que eles teriam que ter se esforçado um pouco mais para compreender aquilo que Cristo estava ensinando. Mas em muitas situações eles tiveram dificuldades, mas também quem somos nós, né? Quem sabe também a gente não teria essas certas dificuldades para entender as palavras de Cristo, entender aquilo que ele estava afirmando em relação a ele como Deus, uma vez que ele estava como homem ali, é homem e é Deus, como assim? É muito complexo mesmo, muito complexo. Então, somente depois que o Espírito Santo desceu é que houve assim, um entendimento muito... Aí abriu, eu acho que como aconteceu com Saulo, né? Exatamente, as escamas caíram. E aí eles passaram a entender. É verdade, certamente. A geografia bíblica apresenta ao estudante o cenário terreno das revelações divinas. Nesse cenário, o estudante vê estampado
em sua frente uma espécie de painel lhe dando todas as dimensões históricas e geográficas do mundo bíblico. Esse painel não pode ser visto só com a leitura da Bíblia, porque ela não trata de suas particularidades, com explicações minuciosas, mas tão somente dos fatos envolvidos. Portanto, o conhecimento geográfico do mundo bíblico é de muito valor para enriquecer o estudo daqueles que desejam conhecer melhor as verdades de Deus contidas na Bíblia Sagrada. Então, a geografia bíblica é indispensável, porque sem ela você não consegue organizar os fatos dentro do contexto geográfico. Então você lê, só que aquela leitura muito dela acaba se perdendo por você não conseguir contextualizar, você não conseguir organizar. Então a geografia bíblica, ele te dá esse painel, te dá esse mapa, onde você vai encaixar os fatos. Então cada fato, cada citação de império, de cidade, de trecho percorrido, tudo isso você vai colocando dentro dos ambientes. As viagens missionárias de Paulo, as viagens missionárias, onde ele vai pela Galácia, cidade da Galácia, pelo território que hoje é a Grécia, quando ele vai depois para a Itália. Então, por onde ele passou? Ilha de Chipre, Pafos, Salamina, onde é que fica? Malta. Então, tudo isso, Creta, deixa Tito em Creta, onde fica? Então, tudo isso vai ser organizado devidamente com recurso da geografia bíblica. Material de estudo, o que ele sugere? Você, para fazer um bom estudo de geografia bíblica, um bom atlas bíblico. Então, um atlas bíblico, ele é direcionado. É interessante ter um atlas mundial? Certamente, você vai ganhar muito com isso. Você vai ver sobre as terras do Oriente Médio, as terras da Palestina, África. Você vai ver sobre a análise geográfica de 5 continentes. Mas quando você tem uma geografia bíblica, o autor do Atlas Geográfico Bíblico, ele vai dar mais atenção àquilo que é do interesse da narrativa bíblica. Então, ele vai ter mapas que o outro mapa geográfico mundial não vai ter, não vai ser do interesse deles. Travessia do Mar Vermelho, Rota do Êxodo, Cativeiro Babilônico, onde ficaram os sítios, onde eles ficaram lá na Babilônia, divisão de Israel, divisão das tribos, tá certo? Divisão dos 2 reinos, norte e sul. Então, tudo isso é interesse bíblico, mas não necessariamente interesse universal. Um bom atlas bíblico, um bom dicionário bíblico, para você não se perder com as palavras, uma boa concordância bíblica, que aí você vai, a partir dos temas, ele vai elencando os versículos relacionados. Então você vai pegar sobre, por exemplo, você vai pegar sobre Elias, e aí vai pegar os textos relacionados, vai pegar sobre Etbaal, o rei dos fenícios, e aí vai pegar os versículos relacionados. Você vai em geografia bíblica ver onde ficava Fenícia, ver onde ficava Sidom. Jesus foi pregar para a mulher Ciro-Fenícia, foi pregar para um lugar e a mulher Ciro-Fenícia abordou ele. Foi pregar no norte lá e a mulher Ciro-Fenícia encontrou. Onde ficava a Síria, onde ficava a Fenícia. Então, todas as coisas que vão ser auxiliadas com o atlas bíblico. Concordância bíblica, Bíblias de várias versões, é interessante também comparar as versões. Uma boa enciclopédia bíblica, diferente do dicionário bíblico que se preocupa com as palavras que estão na Bíblia. Dicionário bíblico com as palavras que estão na Bíblia. A enciclopédia, palavras relacionadas tanto à Bíblia quanto à teologia. Então a enciclopédia ela é um pouco mais ampla, ela vai um pouco mais longe. Boa enciclopédia, livros, preferencialmente de autores que já estiverem em Israel, você tem mais habilidade para lidar com essa questão. As ciências auxiliares da geografia bíblica, veja, teologia, estuda Deus e seus desígnios. Arqueologia, estuda as culturas extintas. História, estuda os acontecimentos e os fatos. Antropologia, estuda o homem em seu aspecto biológico e cultural. Cronologia, estuda a localização dos fatos no tempo. Diplomática, estuda os documentos oficiais. Economia, estuda os meios de produção, distribuição, consumo e circulação da riqueza. Tá certo? Aí você vai ver, por exemplo, a diferença entre o reino de Israel ao norte, quando teve a divisão dos 2 reinos, as 10 tribos ao norte e a tribo de Judá e Benjamim ao sul. Quem era economicamente mais forte? Quem tinha mais recursos minerais, hídricos, recursos de território, terra boa para terra fértil, para a produção. Aí você vai ver que a geografia vai dar uma descrição. As terras ao sul, a tribo de Judá, ali perto de Jerusalém, aquele território, e as terras ao norte, as 10 tribos do norte. Então cada um tinha
diferenças muito grandes aí de território, de qualidade de território, tá? Economia, epigrafia, estudos escritos em materiais pesados, filosofia, estudos a ciência dos seres, princípios e causas, a filologia, estuda a língua e literatura, a geografia, que estuda a superfície da Terra, seu aspecto físico, econômico e humano, genealogia, estuda as origens, a linguística, estudo científico da linguagem, heráldica, estudo dos brasões de nobreza, a numismática, o estudo das moedas, paleontologia, estudo dos fósseis, paleografia, estudos escritos antigos, gravados em materiais leves, tá certo? Sociologia, estudo do homem e sociedade, a sigilografia, estudo dos selos. Então temos aí esse campo de estudos auxiliares que vão colaborar com o conhecimento geográfico. Um pouco de cronologia bíblica, conforme está em tela ali, ó, nós temos a importância